Muito bom dia a todos e todas que nos acompanham a partir desse momento na TV CCMUG. É mais um programa Comunidade em Ação. Hoje falaremos do tema sobre a história de Tiradentes, né? E dar um bom dia também aí para o nosso comentarista do dia, Otávio Falcão, para a Sueli, né? Minha companheira de bancada também. Bom dia, Sueli. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Então, conforme eu falei, Dia, Sueli. Bom dia, Sueli. Bom dia, Zé. Prazer estar falando com vocês. Prazer, não. muito bem, conforme anunciado, né, hoje falaremos sobre a história de Tiradentes. Exatamente. Começa agora o programa Comunidade em Ação. Bom, você que está nos assistindo aí, né, a partir de agora, né, mais um programa aí, Comunidade em Ação, não esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar, né, as nossas redes sociais, que daqui a pouco vai estar aparecendo aí no seu vídeo. Aí, tá aí, ó, rede social do sindicato, servidores, né, TV CCMUG, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no nosso canal, clica lá no sininho, deixa um joinha para nós aí, ajuda nós na audiência. Não se esqueçam também de participar da nossa campanha, né, Zé? Guaratinguetá Sem Fome. O QR Code está aparecendo aí na tela para vocês. Se quiser só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o link da vaquinha virtual, que você pode doar qualquer valor e ajudar a campanha, né, Guaratinguetá Sem Fome, a assistir cada vez mais famílias que nesse momento estão precisando de ajuda. Com certeza, e todos os programas aqui da nossa grade, eles também estão comprometidos, né, com essa campanha. Eles estão divulgando também esse link da vaquinha, nossas páginas, o QR Code, para você encostar a câmera do celular lá, bem mais prático, né, já leva você direto para a página da vaquinha, você já faz a sua doação e essa doação vai reverter na compra de cestas básicas para a gente atender as famílias em situações de necessidades mesmo, né, vulneráveis aqui de nossa cidade, que passam fome, né, literalmente, né, por conta de que o Brasil voltou para o mapa da fome. Guaratinguetá, obviamente, faz parte do estado, faz parte do Brasil, também está nessa situação do mapa da fome, né, infelizmente. Exatamente. Então colaborem aí com a gente. O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre Tiradentes, como o Zé já anunciou. Lembrando que o dia de hoje, né, dia 21 de abril, é considerado feriado nacional em homenagem a essa figura importante da história brasileira, chamado Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Daqui a pouco o Zé vai explicar um pouquinho sobre o porquê desse apelido, né, dessa alcunha, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Tiradentes. Tiradentes, ele ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira. E, na verdade, ele foi o único a ser punido com a pena máxima da época, que era a forca. Então, Tiradentes foi enforcado e foi esquartejado como uma forma que o governo português da época encontrou para punir, né, e acabar com essa revolta conhecida como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. O Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na então capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial. Joaquim José desempenhou várias profissões, entre elas estava a de dentista amador, né? Por isso o apelido de Tiradentes, né? Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, né? Que eram aquelas pessoas que conduziam tropa de animais, né? Que levavam mercadorias, né? Transportavam as mercadorias. Tentou também como minerador e mascate, né? Que era o vendedor ambulante, né?
mas fracassou em todas. A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi o posto de alferes, patente abaixo de tenente da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Exatamente. A Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta de caráter separatista. Então, qual era a intenção? Vamos fazer uma contextualização histórica, né? A capitania de Minas Gerais, que naquela época não era estado, era conhecido como Capitania de Minas Gerais, era então governada por uma pessoa indicada pelo governo português, e ela fazia, naquela época, o recolhimento, né, as Minas Gerais, como hoje é conhecida. A gente sabe que foi um local onde se encontrou muito ouro, muitas pedras preciosas, então era um local que a coroa portuguesa tinha especial atenção. Naquela época, a coroa exigia de imposto de todo o ouro encontrado na capitania de Minas Gerais, 20%, ou seja, 1/5. Então, por anos a fio, todo o ouro encontrado na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa vinha e recolhia 1/5 do total. Só que o ouro foi escasseando e esse 1/5 não mais atendia às necessidades da coroa portuguesa. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cobrar, a tributar de todos os moradores da capitania de Minas Gerais um imposto sobre todos os produtos. Então, se a pessoa tinha um cavalo, ela tinha que pagar um imposto sobre o cavalo. Se a pessoa tinha uma casa, ela tinha que pagar um imposto sobre a casa. Começou a cobrar de todos os moradores da capitania de Minas Gerais um imposto chamado derrama. Por isso, as pessoas da elite da época, né, e Tiradentes estava entre eles, se revoltaram e decidiram que era a hora de depor a pessoa escolhida pelo governo português para tomar conta ali da capitania de Minas Gerais e separar a capitania do domínio da coroa portuguesa. Então, essa revolta, essa intenção separatista foi denominada Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. E o Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, por conta de uma de suas profissões, né, dentre as muitas que ele teve, na época não se chamava dentista, se chamava Tiradente, né? Por isso o nome, a alcunha que ele levou. Ele era um dos líderes e foi, como já foi dito anteriormente, o único entre todos os líderes dessa revolta a ser punido com a pena máxima de forca e de esquartejamento, e o seu corpo foi ali espalhado pela capitania de Minas Gerais. Era a punição máxima da época. Máxima da época era a forca. Enfrentava lá a coroa portuguesa na época, né? Isso mesmo. Hoje acontece também, só que eles não esquartejam, eles matam de outra forma, né? Mas acontece isso também, infelizmente, né? Isso modernizou. Acontecendo isso, né? Mas para continuar contando essas histórias, falando sobre o assunto, né? Ainda eu tenho a felicidade de ter aqui 2 professores, né? Que é a Sueli e o Otávio, né? Então eles me salvam aí dessas histórias aí, né? Eles podem contar com muito mais propriedade, né? Que eles falam sobre isso todo o tempo, né? Pelo menos falavam quando eles davam aula, enfim, tem um conhecimento legal do assunto, né? E por isso nós vamos ouvir aí o professor Otávio Falcão, né, que é o nosso comentarista de todas as segundas, quartas e sextas, para falar sobre um pouco do assunto aí que nós estamos falando hoje, que é a história de Tiradentes. Bom dia mais uma vez, Otávio. Bom dia, Zé Eduardo, bom dia, Sueli, bom dia aí a toda a produção, Juliana, Edinho, Bruno. Falar de Tiradentes é sempre interessante, né? Vocês já contaram a história aí e eu gostaria de falar um pouco como é que foi construído, né, o herói Tiradentes, né? E como vocês muito bem colocaram aí, ele tirava dentes, mas ele também colocava dentes, podia ser também chamado de põe-dentes, porque ele implantava, por incrível que pareça, naquela época ele já implantava com ossos de animais, ele implantava dentes nas pessoas também. Mas isso é só uma curiosidade histórica, né? Bom, então ele vai ser
enforcado, como vocês já disseram aí, em 1792, dia 21/4/1792. Então, e o feriado ele foi implantado em 1890. Olha só, olha o interstício que passa aí. Por óbvio, né? Ele foi morto no século XVIII, né? O Brasil fica independente no final do século XVIII, né? O Brasil fica independente no século XIX e quem assume é a coroa. Dom Pedro I é neto da rainha que mandou enforcar o Tiradentes. Então é óbvio que o Tiradentes ele fica adormecido, ele fica maldito, né? Infame, como o nome dele foi considerado infame, a casa foi demolida e foi salgado para que não nascesse ali nada que contestasse o poder da coroa portuguesa, né? Então, veja, isso é muito interessante a gente observar. E não confundir o Joaquim, né? O Joaquim José da Silva Xavier é o Tiradentes e o Joaquim Silvério dos Reis é o traidor. É o que contou, né? Todo mundo sabe aí que a Inconfidência Mineira ela acontece, como a Sueli muito bem já colocou, no dia da derrama, que era a cobrança de impostos atrasados. Eu vou falar aqui dados, pode ser que eu não seja exato, mas a derrama era cobrada porque havia uma cota de ouro, né, que a província de Minas Gerais, a capitania, tinha que mandar, que era em torno de 1,5 toneladas de ouro, né, que era 100 arrobas de ouro. E como não cumpria, porque o ouro já estava aí, nós já estamos no final do século XVIII, o ouro já está entrando em decadência, né? Já tinham levado tudo embora. Todo mundo sabe também que o ouro Portugal pegava aqui, mas não ficava em Portugal, né? Esse contexto é importante a gente entender. Portugal fez um tratado com a Inglaterra muito parecido com o tratado do Brasil com os Estados Unidos aí para a entrega do petróleo, né? Então, assim, o chamado Tratado de Metuim, onde Portugal exportava vinho para a Inglaterra e a Inglaterra enchia Portugal de manufaturas, produtos já semi-industrializados ali, né? Isso leva a um déficit muito grande de Portugal com a Inglaterra, né? De forma que todo o ouro brasileiro vai para a Inglaterra. Não é à toa que hoje os bancos ingleses, né, as libras esterlinas são poderosos, os bancos ingleses, graças ao nosso ouro que ficou lá. Bom, mas por que eu estou falando aí do traidor? Geralmente os traidores vão para o lixo da história, né? O Joaquim Silvério dos Reis, ele trai o Tiradentes, então ele conta, ele dá com a língua nos dentes, como diz hoje, ele é o cagueta, né? Porque eles combinaram o seguinte: no dia da derrama, vão fazer então a sublevação, com a inconfidência, a conjuração, como a Sueli já colocou aí. Eles combinaram uma senha, né? Tal dia é o batizado. E o cara acabou encontrando, bom, quem que eram os inconfidentes? A maioria eram fazendeiros, poetas, tem aí um famoso, Tomás Antônio Gonzaga, né? Escreveu Marília de Dirceu, do arcadismo, né? Quem estudar literatura aí. A coisa foi tão feia para o lado do Tiradentes, né? Que era o mais perrapado da turma, ele foi pego como bode expiatório, os outros todos foram mandados embora, depois voltaram, foram desterrados na África, depois voltaram. Tiradentes só que vai ter a pena capital aí, né? Então, foi esse cara, o Joaquim Silvério dos Reis, ele ficou tão... teve que mudar do Rio, de Minas para o Rio de Janeiro, e não tendo sossego, ele acabou tendo que mudar o nome,
completou com Montenegro. Então, ele passou a ser chamado, depois da traição, Joaquim Silvério dos Reis Montenegro. Bom, mas então o que eu quero... Eu estou só contando isso só para a gente... Então, durante todo o Império, Tiradentes era um nada na história lá, um reles personagem que ficou jogado, escanteado, maldito, né? E agora, é importante a gente destacar as ideias da Inconfidência Mineira, né? Todo mundo vê a bandeira de Minas lá, libertasque seratamen, quer dizer, liberdade antes que tardia, né? Ou ainda que tardia, né? Depende da interpretação aí. Essas ideias eram ideias fora do lugar, porque, veja bem, gente, só para entender, a Inconfidência Mineira está acontecendo na mesma época que está acontecendo na Europa, na França, a Revolução Francesa. Todo mundo lembra do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que lá a Revolução estava pegando, e está na fase pior da Revolução, que é a fase da Convenção. Lembrem aí do Robespierre, cara que mandou um monte de gente para a guilhotina e termina também guilhotinado, né? É a fase da Convenção, onde os jacobinos, preste atenção nesse nome, os jacobinos, que eram os radicais da Revolução Francesa, dominaram então a Revolução. Então, enquanto lá tinha liberdade, igualdade e fraternidade, aqui eles pregavam liberdade ainda que tardia. Mas liberdade para quem? Eles propunham o fim da escravidão, por exemplo? Não. Eles queriam liberdade com a escravidão. Então, são ideias fora do lugar, né? Isso é importante a gente destacar. Bom, aí vem, então, o Império. Eu estou dizendo para vocês, nós estamos fazendo saltos históricos aí de pelo menos 100 anos, ó, né? Aí vem o Império, Dom Pedro I, né? Período da regência. Dom Pedro II ainda era uma criança quando Dom Pedro abdica. Aí Dom Pedro II e tal. Bom, no final do Império, nós sabemos que o Império acaba com um golpe militar. A República no Brasil começa com o golpe militar, né? Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que derruba o Império, o imperador, e implanta-se a República. Bom, a República precisa de um herói. É aí que entra o Tiradentes na parada. A República precisa de um herói. Tinha um herói escanteado lá que ficou, né? Ó, vamos pegar esse cara e vamos dar o caráter de heroísmo para ele. Então, isso começa aí. Eu estou me baseando, só para que as pessoas entendam, eu estou me baseando num autor, José Murilo de Carvalho, que escreveu A Formação das Almas. Um livro muito bom que as pessoas deveriam, todo brasileiro deveria ler, né? O que vai acontecer então? Mas não era só Tiradentes que estava disputando aí esse posto de herói, né? A gente tinha algumas outras pessoas, como o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, né? O Benjamin Constant, que era um teórico do positivismo. Veja que a República, depois eu posso aprofundar um pouco disso mais, mas a República no Brasil, ela surge com o auge do positivismo. O positivismo é aquele corrente filosófica criado pelo Augusto Comte, na França também, né? E está expresso na nossa bandeira, ordem e progresso. É o lema do positivismo. Ordem social, né? E progresso econômico. Então, ou seja, assim, ó, o povo, cada um na sua, o povo trabalha, os ricos ganham dinheiro, mantém a ordem, né? E com isso temos o desenvolvimento econômico. Depois a gente aprofunda um pouco mais disso. Então tem o Benjamin Constant, que é
um dos expoentes desse positivismo, que vai disputar com o Tiradentes também, e o Frei Caneca. Frei Caneca, lembra lá? Que peitou Dom Pedro I, foi fuzilado por isso, Confederação do Equador. Então, Frei Caneca também era um cara que estava disputando o posto de herói. Bom, outro dado interessante, na época do Império, eu vou falar isso, vocês vão entender mais na frente porque que eu quero... Havia a união da igreja e do Estado, né? Eram unidos. Não havia separação de igreja e do Estado. Tanto é, né, que não havia casamento civil, só valia o casamento religioso, né? A República vai separar a igreja do Estado. E aí começa um problema para os republicanos, né? Porque a igreja estava consolidada. O poder da igreja no Brasil, a igreja católica, eu estou falando, nessa época que está entrando as primeiras igrejas no final, né, do século XIX, que vai entrar as primeiras igrejas protestantes no Brasil. Eu estou falando de igreja católica, portanto, né? Então tem um problema sério. Se o Estado, a partir da República, começa a ser um Estado laico, mas como é que eles vão fazer isso no imaginário popular? Porque a igreja já está no imaginário popular, ela tem, ou vai construir também, quase que concomitante, né? Os seus símbolos. Porque, gente, em política vale mais o simbólico do que o físico em si, né? Vou dizer isso para vocês. Então, aí começa todo um trabalho. E eu passei aí vários quadros de pintores à época começam a fazer a imagem do Tiradentes. Ele, que era um mero militar, um alferes, né? Já foi colocado aqui as diversas profissões dele aí pelo Zé Eduardo. Ele passa a ser pintado como a figura de Cristo. Tem uma pesquisa, pegaram a imagem do Tiradentes com os alunos do ensino médio e botaram a imagem do Tiradentes e perguntava para os alunos, quem é esse cara aí? Todo mundo falava que era Cristo, porque realmente esse foi o objetivo dos republicanos. Dar um caráter de Cristo. Isso na época era muito alardeado. Na época, estou dizendo, no final do século XIX, hein? Tiradentes já morreu há quase um século. Estava lá esquecido, né? Então ele foi considerado o Cristo da multidão, né? O Tiradentes foi apresentado pelas artes, né? Pelos quadros, nas poesias. Luiz Gama, por exemplo, né? Castro Alves, tudo começa a identificar o Tiradentes como sendo uma figura religiosa. Por que isso, gente? Para fazer frente, que senão não colava para o povo, né? E aí, então, o Joaquim Silvério dos Reis vai ser o Judas, né? Começa, se vocês olharem nas imagens, acho que a Juliana vai colocar as imagens desses quadros, vocês vão ver claramente o que eu estou falando, então. Então, o Tiradentes, ele começa, como há uma separação de igreja do Estado e precisava de um símbolo civil, né? Um símbolo republicano. Então, eles vão transformar o Tiradentes nessa figura cristiana, vamos dizer assim, né? A figura de Cristo. E aí, veja que interessante. Na mesma época, vou dar um dado para vocês, né? Em 1904, está sendo instituído, né? Dia 8 de setembro de 1904, Nossa Senhora Aparecida foi coroada como a rainha do Brasil. Olha atenção, olha o termo, rainha. O Império já havia acabado, né? Então, Nossa Senhora, ela é transformada na rainha do Brasil. Um posto que ainda estava muito na mente dos brasileiros, que era o cargo,
né, um posto do Império. Em 1930, o Pio IX, que era o Papa, ele vai transformar ela em padroeira do Brasil, né? Em 1931, Dom Sebastião Leme, no Rio de Janeiro, vai transformar em rainha e padroeira do Brasil. Então, veja, então a igreja perdeu espaço no Estado, mas junto ao povo, ela tinha essa já unificação nacional. A igreja era um símbolo nacional. E os republicanos tinham que correr atrás com a figura do Tiradentes. Por isso o Tiradentes foi transformado nesse herói. O processo de heroificação é um processo construído, né? Gente, ódio, nós estamos vendo hoje, né? O Zé Eduardo até fez referência aí, né? Falando que na época ele foi condenado à forca, né? Ao enforcamento e o esquartejamento. Aliás, tem um quadro do Pedro Américo aí também, vocês vão ver, né? Um quadro em que o Tiradentes aparece muito parecido com a figura de Cristo nos braços da Pietà, né? Mas só que não tem Maria lá no cadafalso, né? Mas você vê o braço dele jogado, muito parecido com o braço de Cristo no colo de Maria, né? Lá na obra Pietà. Então, assim, tanto a questão do processo de heroificação ou de demonização é um processo construído, né? Veja o que a Lava Jato fez no Brasil com a questão para demonizar partido, demonizar pessoas, né? E isso é um processo de construção. É aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E o processo de heroificação também é assim, né? Por que Nossa Senhora fez tanto sucesso? Ela é brasileira, ela é negra, né? E veja que interessante, os positivistas também cultuavam as mulheres, só que eles traziam, por exemplo, em vez de Maria, eles traziam lá o símbolo da República, que é a Mariane. A Mariane era uma mulher combatente francesa, né? O nome de mulher muito comum na França, mas com aquela ideia de combatente, né? E o próprio Augusto Conte, né? Ele vai transformar a mulher dele, a Clotilde, numa santa. Vocês sabem que o positivismo é interessante, porque o positivismo ele diz o seguinte, o Conte, Augusto Conte, lá no final do século XIX, quando criou o positivismo, ele disse que a humanidade ela evoluiu do estado teológico, passou para o estado metafísico, até chegar no estado positivo. Daí positivismo, que na verdade positivo é igual a ciência. Então ele vai dizer que a ciência superou a religião. Só que o Conte, ele, no final da vida dele, ele se contradiz, ele cria uma religião. Então, ou seja, volta à estaca zero, né? Ele cria a religião positiva. Quem for ao Rio de Janeiro tem lá, né? Os santos são os grandes cientistas, a religião positiva do Brasil, né? E então eles tinham também uma figura. Só que essas figuras femininas dos positivistas, de trazer de fora para cá, não colou. Então, na verdade, assim, Maria ganhou a guerra, essa disputa pelas almas dos brasileiros. Quando eu digo alma aqui, eu estou falando do simbólico, né? Porque precisava de um símbolo para unificar. Então, Nossa Senhora tem o culto nacional, eu já disse para vocês, em 1904, conseguiu unificar, e a República ficou correndo atrás. Botou lá o Tiradentes como herói. O Tiradentes ele vai acabar virando, nesse processo de heroificação, ele vai agradar a gregos e troianos. Ele vai considerar, por exemplo, ele vai ser considerado pelos próprios liberais republicanos, né? Pelos monarquistas conservadores, porque eles vão dizer, não,
ele quis fazer a independência do Brasil. E atenção, não quis nada, hein? Independência do Brasil, na época não tinha Brasil, não tinha nação brasileira. Todo mundo sabe, né? O que valia era Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Não tinha essa coisa de nação. Isso é um processo bem tardio. Vai se dar no final do século XIX, início do século XX, né, no Brasil. Essa constituição de nação brasileira, né? Bom, mas o que eu quero dizer para vocês, esse processo de heroificação, então a igreja vence em termos de unificação. O Tiradentes ele vai ser construído devagarinho, ele vai sendo aceito por todo mundo, como diz aí, até pela esquerda, né? A gente tem aí obra do Cândido Portinari, por exemplo, da década de 40 do século XX, que coloca a figura do Tiradentes, né? Se for na América Latina ali, no Memorial da América Latina, vai ver lá o mural de Tiradentes, né? Então, algumas coisas para finalizar, importante para a gente. Então, a grosso modo, podemos dizer que eles não lutavam pela independência do Brasil, eles lutavam, né? Era uma elite que queria, basicamente, ficar, não tinha essa noção de país, né? Eles queriam era se libertar do jugo da coroa. Era um negócio opressor, né? Sufocante, né? Mas eles queriam que mantivesse a escravidão. É só ver o Manifesto dos Inconfidentes, eu não estou inventando aqui. Eles queriam a continuidade do trabalho escravo. O que foi? A derrama é muitas vezes colocado como a causa, na verdade ela é o estopim, né? É importante a gente colocar isso bem claramente. É o estopim, porque, na verdade, ali havia um jogo de interesse, por exemplo. Muitos das elites ali haviam perdido cargo. O próprio Tiradentes, ele queria ter sido promovido, e não foi, né? Porque aí ele ia tomar conta aqui da fiscalização do ouro, né? que vinha aqui da Serra da Mantiqueira, passava aqui, né? Todo mundo sabe, em Taubaté tinha uma casa de fundição, depois o ouro era levado pelo porto de Paraty, aí no lombo de Muares. Então, eles perderam cargos, né, administrativos, políticos, que eram para fazer a fiscalização e levar vantagem lícitas e ilícitas, né? Então, na verdade, o estopim é a derrama, mas a causa tem um monte de outra. A gente não pode ser tão reducionista, né, ao afirmar isso. Que é mais importante a gente colocar, né? Tiradentes, ele não era o líder do movimento, já falamos aqui, né? Ele foi então pego como bode expiatório, ele era o mais pobre dentre todos os participantes, ele não se entregou, né? Ele foi entregue, aliás, tem um quadro aí também que mostra exatamente o momento que ele foi preso, né? Ele a princípio resiste, né? O quadro pelo menos mostra isso. Outra confusão que existe é em relação ao Pedro Américo, o autor desse quadro ali, Tiradentes Esquartejado. O Pedro Américo, ele vive, o quadro, por exemplo, foi pintado 100 anos depois da morte do Tiradentes. Portanto, foi no contexto ali de heroificação do Tiradentes, 100 anos depois da morte dele. Então, o quadro foi feito lá. O Pedro Américo ele nasceu em 1843. O quadro foi de 1893. Veja que o Tiradentes foi morto em 1792. Então, é muita confusão. Tem muita gente que acha que o cara foi contemporâneo, vivenciou, por isso que pintou com tamanha fidelidade. Né? Outra coisa interessante é que o corpo do Tiradentes ele não está em Tiradentes, em Minas Gerais. Né? Muita gente faz essa confusão. Ele está no município de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro,
né? Ele foi enterrado lá de forma clandestina, na capela de Santana de Cebolas, né? Que hoje é a igreja de Nossa Senhora de Santana de Cebolas. Tá? Outra coisa importante que é bom a gente resgatar aí. A cabeça do Tiradentes, ele foi esquartejado, cada parte dele colocada num ponto da cidade, para que foi punido exemplarmente para que não tivesse mais exemplos, né, de rebeliões, né? Vila Rica, né, que é a antiga Ouro Preto, já tinha tido outras sublevações anteriores também, né? Importante. E a cabeça dele à noite, quando estava na praça lá, foi roubada, né? E fatalmente enterrada, né? Junto com os restos aí nessa capela que eu fiz menção. E outra coisa que também é verdadeira é a demolição lá da casa dele, enfim, né? Salgado, e o nome dele lançado, então, como infame para as gerações futuras. Isso, para a gente hoje, pode não parecer nada, mas é uma questão, na época, questão da honra, do nome, isso era muito forte, então, era uma punição considerada exemplar. Então é isso, eu queria só mostrar, quem quiser entender um pouco mais da Inconfidência Mineira, tem esse livro aqui, ó, Devassa da Devassa, do Kenneth Maxwell, um brasilianista, né? A Inconfidência Mineira, Brasil e Portugal, de 1750 até 1808. Né? Portanto, até a vinda da família real para o Brasil. Vale a pena. Esse livro eu adquiri, olha lá, em 1986, não sei se dá para ver. Eu estava no último ano de filosofia, né? A gente tinha estudando história, então vale a pena. O outro livro que eu indico aí, então, é José Murilo de Carvalho, que é esse livro, A Formação das Almas, aí, que conta essa história do processo de heroificação do Tiradentes. É isso, então. Muito obrigado. Agradeço. Bem, professor Otávio Falcão aí, colocando para nós os seus conhecimentos, né, sobre a história, né? Uma aula, né? Uma aula realmente, né, sobre o assunto, né? Pena que nosso programa é só 1 hora, né? Não dá para falar muita coisa, né? Mas assim, conseguiu sintetizar bem, fazer uns comparativos, né, com outros mártires, enfim. Fez um paralelo muito legal aí da história, né? E só lembrando que o Tiradentes também, ele era pobre, né? Ele tinha um cargo de simples alferes na cavalaria lá, né? Da coroa portuguesa, que é comparado aí com um tenente aí da cavalaria, e que tinha esse apelido também de Tiradentes, né? Conforme nós já falamos, por exercer o ofício de dentista, né? Entretanto, ele é que saía para as ruas, né? Procurando conquistar a adesão do povo ao movimento, né? Então, resultado durante o julgamento, todos os que tinham posse conseguiram escapar, né, da pena máxima, trocando ela pela prisão ou pelo exílio, né, ou até mesmo pagando a sua liberdade, né? E hoje não é diferente, né, aqui No dia de hoje no Brasil, continua né? assim, Hoje você vê aí as pessoas que têm dinheiro, que têm posse, que têm posições, cometem crimes e ficam impunes aí, né? Enquanto que a pessoa pobre, né, lá da periferia, ele vai preso e fica lá enrolado, né? Então, assim, já acontecia isso antes, né? E continua, né? Não da forma que acontecia antes, mas de outras formas acontecendo ainda, né? Então, vocês vejam aí, os parlamentares, por exemplo, né? Os deputados, senadores, presidente, prefeito, enfim, vereador, eles têm a tal de imunidade parlamentar, né? Da qual eu acho que deveria acabar, né? Então, aí comete crime e fica aí, ó, tem imunidade parlamentar, não posso ser preso, né? Tá? Salvo aí quando algum, né, idiota que nem o Daniel Silveira comete realmente
um flagrante, né? É pego em flagrante, aí não tem jeito, aí os caras não tem como passar a mão na cabeça, mas já soltaram o cara, tá lá na casa dele, com a tornozeleira eletrônica, mas tá lá na casa dele, né? A justiça brasileira, ela tem uma série de benefícios para quem possui um bom advogado, né, uma certa instrução, né, haja vista a questão de quem possui faculdade, né, tem o direito à cela especial. Então, quando a gente fala em desigualdade social, a gente chega até nesse ponto também, né? Porque a pessoa que tem acesso ao estudo, a uma formação acadêmica, uma formação de nível superior, é aquela pessoa que a gente sabe que teve melhores condições, né? Essa é uma luta incessante nossa de que esse abismo diminua, né? Esse abismo educacional. Por essa e por outros tantos motivos que a gente quer que esse abismo diminua. Mas uma questão que a gente pode citar agora é isso: quem tem o ensino superior, na hora de ser preso, ele não ficará junto aos demais, né? Ele tem lá direito a uma cela especial. Eles fizeram isso também, né? Já para beneficiar as elites, né? Sim, sempre as elites, que é quem tem que acesso, tem um acesso ao à ensino escola, superior. educação, enfim, né? Muito embora até 2016, né? Nós tínhamos um governo popular no Brasil que os pobres também conseguiram estudar, Sim. ingressar na faculdade e se formar. Mas depois de 2016, onde foi instalado o golpe aí na presidenta Dilma, voltou isso a acontecer novamente. Hoje o pobre está difícil para ele estudar, para ele trabalhar, enfim, né? Voltamos a estaca zero ou Então, pior, né? Alguns programas, né, instituídos na época do Lula, de auxílio a propiciar a pessoa da classe mais baixa chegar ao ensino superior, ele ainda se mantém. Só que o investimento nesses programas, ele caiu bastante, né? A gente sabe que o FIES é um programa que depende do investimento do governo federal, e esse investimento caiu drasticamente. A gente sabe que a questão da pesquisa no país precisa de um aporte financeiro muito grande, e esse governo também foi uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro ao entrar, foi cortar as verbas de pesquisa. Então, Sim. E hoje, ironicamente, né, nós estamos vivendo um momento que a gente precisa da ciência, mostrando assim com um tapa de luva de pelica o quanto a ciência é necessária e o quanto um país deve se investir nos seus cientistas, nas suas pesquisas, nas universidades que trabalham com pesquisa de campo, né? Então foi assim, a vida dando um tapa com luva de pelica na falta de investimento desse governo aí. Sim. E a gente nota, Zé, que desde a época lá do início, né, do Brasil, quando se formaram as primeiras cidades, as primeiras vilas, a gente já tem situações em que a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, né? E quando a gente pensa naquela máxima que a justiça é cega, ela deveria ser, né? Cega no sentido de ser justa, de não enxergar as posses que um condenado tem. Cometeu o erro, a justiça deveria ser igual para todos. Mas infelizmente Sim. não é assim que acontece, né? Aquele que tem mais posses, ele consegue um bom advogado, ele consegue achar as brechas da lei e acaba se livrando. Enquanto uma mãe rouba aí uma galinha e vai preso e não consegue sair e cumprir pena em tempo integral. Então o Brasil, infelizmente, é um país de desigualdades ainda, né? Que se perduram de outras maneiras, mas perdura até hoje o que a gente viu aí na história do Tiradentes. Aconteceu com ele, ele era pobre, né? Se ele tivesse dinheiro, só ele foi esquartejado daquela forma. Só ele foi esquartejado. Né? Então, os outros deram um jeitinho, não pagaram, trocaram a pena e tal, porque tinham posse ou tinham condições financeiras. No qual nós já falamos aqui, não é diferente hoje, acontece de outra forma, mas acontece, né? Acontece, né? E acontece na nossa cidade, no nosso estado, não precisa ir muito longe não, né? Mas enfim, por isso que a gente tenta trazer esses temas, né, para abordar aqui no programa, para tentar trazer uma informação de forma correta para as pessoas, né? A verdadeira história, como é que acontece, as farsas, né, contadas, né, inventadas, né, pelos... Então, eu posso estar enganada, mas o Otávio falou ali da criação dos heróis. Né? O Tiradentes, especificamente, foi um herói criado pela República
para demonstrar essa intenção de separação do povo brasileiro da coroa portuguesa, e ele não fez nada de errado, vamos dizer, mas nós sabemos que nós temos alguns heróis criados pela história por algum motivo político, econômico, seja qual for, que na verdade não são heróis, né? São vilões que a história deu a eles uma capa de heroísmo que não existe. Sim, por exemplo, o patrono, né, do Exército Brasileiro, Caxias, né, o pessoal tem ele como herói, né? Quando ele comandou um massacre, né, no Rio Grande do Sul, lá, né, por isso a importância do conhecimento, né, Falcão? Lembrando aqui da frase do Daniel, o conhecimento liberta. Então você se liberta dessas amarras que a ignorância traz pra gente, né? A ignorância veda os nossos olhos para coisas que às vezes são óbvias, mas que por falta de conhecimento mesmo, por ignorância, a gente embarca no que todo mundo está falando, quando na verdade se você estudasse um pouquinho, se você né, porque a gente conhecer histórias a sua história, ela coloca você como você está hoje, mas vindo de toda uma trajetória de um povo que veio antes, né? Então essa é a importância da história, a gente saber qual caminho a gente trilhou para chegar onde está e o que a gente pode fazer hoje para melhorar o nosso futuro. Então se a gente conhece um pouquinho da história, você consegue vislumbrar novos horizontes, né? E quem não tem esse conhecimento ou não busca, né, a história, não busca estudar, manipulado. Fica manipulado, e daí fica naquela, né, frase de uma mentira contada várias vezes ou 1000 vezes, vira uma verdade que foi dito lá, né, na época do Adolf Hitler lá, por um dos seus braço direito lá, que falava, vamos contar isso aqui até e vai enfiar na cabeça do povo. E foi realmente o que aconteceu. E hoje nós estamos vivendo isso no Brasil, né? As mentiras contadas todo dia, através das fake news, através das redes sociais, né, do governo federal, tentando passar para as pessoas mentiras sobre o Brasil. Como fizeram na campanha não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Como fizeram na campanha de 2018, falando lá do kit gay, que tinha uma lei, mas se tinha, por que ele não revogou então? Por que ele não acabou? Porque não existia. Né? Então tem toda essa... Foi uma mentira contada para chocar a população, essa coisa emblemática aí que, infelizmente, as pessoas hoje, né, ficam aí muito nas redes sociais, WhatsApp e tal, e acaba absorvendo toda essa carga de mentiras disparada, né, por esse povo aí que está controlando o nosso país, infelizmente, e eu espero que seja por pouco tempo, né. Mas assim, aproveitando aí que você está assistindo o nosso programa aí, curta, comente e compartilhe, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, clica lá no sininho, deixa um joinha para nós, ajuda nós na audiência aí. Está aí aparecendo na sua tela aí, no seu vídeo aí, as nossas redes sociais, TV CCMUG lá no YouTube, no Instagram também, CCMUG, e no Facebook também, do Sindicato de Servidores Municipais de Guaratinguetá. E também na nossa página lá do Guaratinguetá Sem Fome, né, que está aparecendo também aí, para você fazer a sua doação para esse movimento, né, criado aqui em Guaratinguetá em dezembro, né, do ano passado, e que está perdurando até agora, e quem sabe vamos conseguir mantê-lo até um bom tempo, né, até que as pessoas parem de passar fome na nossa cidade. Vamos tentar manter, mas para isso você precisa fazer a sua doação através da vaquinha, que também está na descrição desse vídeo, o link para você clicar e já vai direto lá para você fazer a sua doação. E agora com a novidade do QR Code, né? Você pega o seu celular, encosta lá no QR Code, vai direto para a vaquinha, você já faz a sua doação, né? E também acompanhe as nossas páginas lá, Guaratinguetá Sem Fome, no Facebook, no Instagram, Guaratinguetá Sem Fome, tudo junto, você acha lá mais informações sobre o movimento Guaratinguetá Sem Fome. Então tá. Zé, aqui uma frase do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que diz assim: se todos quiserem, poderemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-la. Então, gente, é uma frase de 1700 e pouco, mas tão atual, né? Ainda nos dias de hoje. Porque, na verdade, depende só de nós mesmos, né, Zé? Se a gente quer transformar o país, se a gente quer fazer com que o Brasil seja um país de igualdades,
que se diminuam as diferenças, né, as distâncias entre o que a elite tem acesso e o povo tem, somos nós que temos que correr atrás. Então, a gente aqui acredita que a educação é um caminho, né? Eu acredito que é o caminho. Somente através da educação você consegue ir atrás dos seus objetivos, ampliar seus horizontes, abrir sua mente para compreender essa relação, né, de dominação que acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é histórico, que é político. Então, nós acreditamos que a mudança é possível e depende de cada um de nós. Sim, com certeza. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa história, a história do nosso país, conhecer as deficiências, né, do nosso povo, para que a gente continue lutando para que a voz dos mais humildes seja sempre ouvida, né? Então, por isso que é importante você estudar, procurar saber, ler. Não estudar só de ir na escola, não, e na faculdade. Estudar mesmo, né? A internet tem muita coisa boa, não tem só coisa... Tem coisa ruim de montão, mas tem muita coisa boa também. Acho que muito mais do que ruins, né? As pessoas que utilizam as ferramentas para maldade, né? Mas na internet você encontra bons livros, né, para você ler, pode fazer cursos online, pode estudar, pesquisar, para você ficar sabendo e conhecendo, né, da nossa própria história. A internet, né? ela traz a informação, né? Como você vai montar seu conhecimento, Sim. depende da sua boa vontade, depende de uma orientação, né? De não se perder ali na quantidade de informação que tem, que a gente sabe que é muito, que é variado. Então, o seu conhecimento é você quem faz. Então, vamos buscar aí sempre conhecer a verdade, sempre se instruir, né? Buscar as fontes históricas direitinho, não se firmar em fake news, que é uma coisa muito comum aí junto com a advinda da internet, né? Então, vamos tentar focar num conhecimento bem legal, bem firme. Com certeza. Nós estamos chegando aí no final do programa, né? Mas ainda dá tempo de você curtir, comentar e compartilhar essa nossa transmissão para que mais pessoas possam nos assistir e ficar informados, né, dos assuntos aqui abordados, temas relevantes como esse. E não se esqueçam, né? Sexta-feira estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã com mais um programa Comunidade de Ação com o tema... vamos falar sobre a história do Brasil, né, que é 22 de abril, né, a história, né, conta aí que, né, teve um descobrimento do Brasil, que também a gente vai abordar na sexta-feira, mas já vou adiantar que isso tudo também é uma farsa, né, que nós vamos tentar estar trazendo essa discussão aqui, né, ninguém descobriu nada, né, eles invadiram aqui as terras que tinham aqui, ocupado pelos indígenas, né, conforme nós falamos no programa de segunda-feira, né, uma entrevista muito interessante lá do Daniel, ele fala um pouco disso, né? Então, na sexta-feira, não perca, a partir das 9 horas, né? Aqui na TV CEMUG, o tema vai ser História do Brasil, né? E nós vamos despedindo de vocês, agradecendo a sua audiência, né? Agradecendo a nossa equipe técnica, né? O Edson Filho, Bruno Álvaro e Juliana Salles. Agradecendo também a participação aí do professor Otávio Falcão e também, né, da Sueli Silva aqui, todos segunda, quarta e sexta comigo aqui na bancada. O meu bom dia a todos vocês e até sexta-feira.